Olá a todos, espero que estejam todos bem, espero que estejam resistindo a todo esse momento, que estejam cuidando de vocês e dos seus, aqueles que podem ficar em casa, espero que assim estejam fazendo. Ah, e já que estamos nesse movimento de ficar em casa e se ocupar, vamos continuar a nossa vida normal já iniciada, né, com essas videoaulas, essas conferências. Hoje a gente tenta concluir a nossa revisão dos assuntos já realizados em sala de aula e a partir do nosso próximo encontro a ideia é poder encontrar vocês no horário normal da aula fazendo uma live, né? Não vai ser tão divertida quanto a do Jorge e Matheus, que eu acredito que alguns de vocês estavam acompanhando, mas vai ser um nosso esforço de tentar manter a cabeça no lugar, de continuar se aprofundando nos assuntos que podem nos ajudar a nos construir como pessoas melhores para enfrentar não situações como essa, eu espero, mas enfim, as situações cotidianas do dia a dia, fazendo, nos transformando em pessoas cada vez melhores no nosso âmbito profissional e também no nosso âmbito pessoal. Né? No encontro passado, a gente reviu funções básicas e o conceito de administração. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as escolas de pensamento em administração. A administração, como toda área de conhecimento, ela surge, ainda que se contem várias histórias sobre administração, sobre princípios que vêm lá do período bíblico, do período antigo, das escolas militares e tudo mais. A administração enquanto campo de conhecimento, conhecimento racional, científico, assim como a maior parte das ciências humanas, são todas áreas de conhecimento mais contemporâneas, começando no século passado, né? E à medida que o mundo se desenvolve e evolui, esses conhecimentos também se desenvolvem e evoluem, né? A gente vai, a partir de agora, dar uma revisada nesses assuntos que a gente já mencionou. De um modo geral, a gente vê que a noção de indústria, a noção de gestão, ela se inicia desde a formação, da mudança social que a gente tem, não é? De uma sociedade feudal para uma sociedade econômica, democrática, né? Quando as cidades começam a aglomerar pessoas em torno das fábricas, como entrepostos para os grupos viajantes e vão saindo daquela lógica de habitar um feudo, uma região comandada por um senhor, dono daquela terra, e que todos trabalhavam para ele. As pessoas agora passam a trabalhar inicialmente para si e depois para os donos de fábricas, com a ideia de, sob a lógica de que passam a ganhar salário e com esse salário podem comprar as coisas e ter uma vida. É lógico, há uma mudança muito mais complexa aí nesse momento de evolução de era, de um período medieval para um período moderno, né? Agravado paulatinamente, não é uma coisa do dia para a noite, por esse deslocamento das pessoas por um modo de vida, né, baseado no feudo, de produzir para o senhor daquele feudo, de acreditar que ele é um líder escolhido por Deus e que merece todo respeito e dedicação, e que as relações de troca são baseadas numa questão de necessidade. E aí a gente passa a viver
em cidades em que as pessoas passam a ter fábricas e fabricam coisas, e essas coisas elas já não são mais trocadas por outras coisas conforme a nossa necessidade, mas elas começam a ganhar um valor em peso, em um valor monetário, e a ideia da moeda, algo que já existe há muito tempo, ela começa a ganhar um outro estatuto dentro da lógica social, né? As pessoas passam a trabalhar para ganhar dinheiro e com esse dinheiro comprar as coisas que precisam ou até mais do que precisam, né? E aí a gente começa a ter essa mudança. Então a gente pode dizer que, em termos de indústria, ou seja, em termos de empresas, as primeiras empresas são praticamente artesanais, né? Em que se trabalham, os operários trabalham fazendo o objeto quase que por inteiro. Por exemplo, numa fábrica de móveis, os artesãos acabam sendo os líderes que acabam produzindo as mesas e as cadeiras e tem seus auxiliares e tudo mais. E os donos desses negócios, eles acabam ficando meio reféns dessa linha de produção e acabam, enfim, dependendo dessas relações aí de poder para ter os bens que no final eles vão comercializar com o mercado. Né? Isso começa a mudar ainda com o advento da máquina de vapor, mas não só da máquina de vapor. A gente começa a ter um fortalecimento das ciências humanas e ciências práticas, buscando achar soluções tecnológicas para a vida. E aí é nessa hora que a administração começa a ganhar uma cara. Algumas pessoas começam a achar soluções práticas para o processo de produção, que elimine muito dessas relações, né, de poder e que possibilite que as empresas acabem produzindo mais com menor custo e que mais pessoas, sob o argumento de que mais pessoas vão ter a oportunidade de trabalhar. E é aí que Taylor, lá nos Estados Unidos, de um lado vai produzir a sua linha de produção, Fayol lá na França do outro lado, sobre outro ponto de vista vai produzir, e vai se desenvolvendo a noção de administração de uma forma mais parecida como é hoje, por linhas de produção, por processos, por etapas, algo que a gente já vai falar aí mais à frente, tá? Não se preocupem. E aí pós-Segunda Guerra, a gente, sobretudo pós-Segunda Guerra, a gente vê que essas linhas de produção, essas fábricas, sempre com estruturas muito grandes, muito organizadas, que só conseguiam... a tecnologia começa a auxiliar com que essas fábricas se tornem mais moldáveis, que elas sejam mais contingentes às suas necessidades de produção, que elas consigam organizar diferentes linhas para produzir bens diferentes. Mas aí a gente tem uma relação de desperdício, de tempo e vários outros fatores vão incentivando a forma como as empresas são organizadas e geridas e atuam no mercado, de modo que o que a gente tem hoje é uma indústria que produz em rede, produz praticamente sob demanda para aquilo que se vai consumir. As empresas hoje pouco produzem dos bens finais, né? Muitos trabalham em sistemas, ou seja, várias empresas diferentes produzindo pequenas peças que no final vão ser juntadas todas numa grande empresa e o objeto final será levado aos consumidores. Então, diante dessa evolução toda de dinamismo, de processo de produção, de forma de gerenciamento, a gente vai incluir aí no meio o modo de entender o papel das pessoas, da cultura. Isso vai fazendo com que a racionalidade humana, que também vai evoluindo em termos de ciência e de conhecimento humano, nesse mesmo intervalo aí que a gente resumiu, a sociologia e
antropologia vão ganhando aí outras áreas de conhecimento interligadas, como a psicologia, a psicanálise, o próprio marketing e a própria administração vão se tornando campos de conhecimentos específicos. As ciências humanas vão se desenvolvendo e vão contribuindo, né, para essa prática de gestão, para ela ter uma evolução. Então a gente pode dizer que essa história da evolução do pensamento, que se modifica a partir das necessidades de buscar, né, pensamentos que gerem melhores resultados para as empresas, e esses melhores pensamentos são embasados em conhecimento, né? A criatividade de pensar coisas novas demanda uma necessidade de conhecimentos anteriores, observação de campo e ressignificação das coisas, né? Então, à medida que o mundo evolui, o pensamento na área de administração ele também vai evoluindo, buscando novas formas de entender a ideia de administrar. Lembram que a administração é um processo, né? Um processo de diferentes atividades que visam a produtividade das organizações, a eficiência e eficácia, né? Então é exatamente isso. À medida que novos conhecimentos vão surgindo, novos pontos de vista vão permitindo a gente olhar para esse processo de uma forma diferente, novas teorias vão sendo abraçadas, sempre procurando melhores formas de gerir a organização. Então a gente pode dizer que ao longo dessa história que a gente resumiu, vários momentos vão demarcando pontos centrais que são analisados pelos estudos em administração. Isso se chama escola de pensamento, ou seja, um corpo de teorias e um corpo de objetos vão sendo estudados dentro da área de administração, desde o comecinho do século passado até os dias de hoje. A ideia da nossa revisão é repassar essas escolas de pensamento, tentando entender ou demonstrar para vocês a importância do conhecimento na forma como uma base que ajuda a gente a pensar e criar soluções, né? Mas como muito do que se foi pensado a cada escola dessa, ainda que haja uma evolução, um desenvolvimento, muito do que foi pensado a cada uma dessas épocas ainda são válidas ao dia de hoje, né, com suas devidas adaptações. E a ideia é a gente tentar enxergar as contribuições disso para o nosso dia a dia pessoal e profissional, ok? Bom, a gente vai começar pelo que a gente chama de escola clássica, né, de administração. O que é a escola clássica? São as primeiras escolas de pensamento, são as primeiras teorias criadas para o pensamento. Elas começam lá no começo do século passado, justamente quando a gente começa a ter uma indústria, uma linha de produção, de organização, né, baseada numa racionalidade humana, com princípios científicos, como um centro de enxergar as soluções, né, como melhores práticas para ter melhores resultados. Essas escolas são 3, a gente fala da administração científica, da gestão administrativa e também da teoria burocrática a partir do próximo vídeo. Então é só dar um clique no próximo, ok?